Você já se perguntou se seu projeto de hidrossanitário está realmente bem feito? No vídeo de hoje eu vou analisar o projeto de um cliente real e apontar possíveis erros e possíveis melhorias nesse projeto. Se você trabalha com projetos hidrossanitários e quer aprender a evitar esses erros comuns, esse vídeo é para você. Já comenta aqui se você já enfrentou desafios em projetos assim. Contextualizando um pouco desse projeto para vocês, o cliente nos contratou a fim de uma consultoria para identificar possíveis erros e pontos de melhoria que ele podia estar fazendo nesse projeto. Ele é um projeto que ainda não está finalizado, mas ele achou conveniente nos enviar agora nessa fase de modelagem para evitar dores de cabeças futuras. Então aqui está o projeto, da maneira que chegou para a gente, tanto a parte da arquitetura quanto a modelagem hidrossanitária. E aqui já podemos analisar alguns pontos a serem melhorados, na parte do ramal de esgoto. Por exemplo, aqui a inclinação está com 1% e aqui está com 2%. Bem, segundo as normas, a NBR 8160, por exemplo, que ela fala sobre a questão de esgoto, a inclinação mínima para um tubo de 100 mm, que aqui é o caso, é de 1%. No entanto, pode ser utilizada até 5%. Mas a gente evita a utilização de inclinações maiores que 1%, por quê? Porque esse tubo começa a ter uma queda muito grande. Então, em uma distância considerada em metros, esse tubo ele vai começar muito alto e vai terminar muito baixo. Então, você vai ter que cavar uma vala muito profunda. É claro que cada projeto tem sua especificação e isso vai variar muito, mas comumente utilizamos essa inclinação aqui de 1% em todos os ramais de esgoto. Então, quando abrimos aqui o 3D, temos essas diferenças de inclinações, Aqui está 1%, aqui está 2%. Aqui já temos um erro, de projeto, porque essa tubulação aqui, ela está com 1%, porém ela está subindo. Então, ela está no sentido contrário do fluxo normal ali do esgoto. Então, ela tem que ser corrigida, a inclinação inversa, dessa forma aqui, como está aqui na frente, o sentido, Já aqui na parte da lavanderia, temos aqui alguns erros, que eu considero até erros críticos, Toda a tubulação da lavanderia está sem ramal de ventilação. Isso é muito prejudicial para os usuários da residência, porque ali vai ter retorno de maus odores do esgoto primário aqui nessas saídas, como aqui no tanque e na máquina de lavar. Então está faltando toda a parte de ramal de ventilação. E alguns pontos também aqui eu quero destacar que nós evitamos realizar conexões, por exemplo, aqui a 90 graus. O correto, conforme a norma, é você realizar essas conexões sempre a 45 graus. Esse tubo aqui, ele está sem inclinação. Percebo que ele está sem nenhuma inclinação. Então, quando eu tento sair aqui com a tubulação, com a inclinação correta, ele vai dar esse erro. Agora, se eu tento sair com ela aqui sem inclinação, perceba que ele já sai de acordo com a inclinação que eu desejo. O correto seria ele fazer essa ligação aqui a 45 graus. Evitar esses pontos aqui, pontos críticos a 90 graus. Outro erro aqui na lavanderia é essa inclinação em alguns trechos, de 1%. Em tubos de 50, 40 milímetros, a inclinação mínima é de 2%, para que a gente tenha um fluxo aí correto segundo as normas, Além disso, conexões novamente a 90 graus aqui ou curvas não é indicado realizar. Se ele coloca aqui uma caixa sinfonada girofácil, ele pode ter essa saída aqui diretamente a 45 graus, evitando assim essa curva de 90 graus aqui na ponta. Além disso, aqui na lavanderia ainda, eu sinto a falta de sifões que protejam, por exemplo, aqui esse tanque. Aqui na máquina de lavar a gente tem essa caixa sifonada, mas o ideal ainda assim é que a gente tenha um sifão de peças aqui como uma proteção secundária dessa máquina de lavar, para que não volte maus cheiros, Vou abrir aqui o 3D para a gente ver como é que tá essas conexões.
Perceba que ele só tem o ramal, né, saindo tanto do tanque quanto da máquina, mas o ideal é que a gente tenha esse sifão de peças aqui. Eu vou deixar aí na imagem como seria a elaboração dessa lavanderia, né, com essa configuração de tanque mais máquina de lavar. Vocês podem analisar aí que nós temos um sifão de peças e posteriormente a ligação nos ramais de esgoto, né? Então já identificamos alguns erros aí na parte da lavanderia: falta de inclinação em alguns trechos, falta de ventilação, disposição incorreta da lavanderia, né? Questão de máquina de lavar, sifão e conexão no ramal principal de esgoto. E agora analisando um pouco do banheiro aqui, dos banheiros, né? Vamos analisar melhor essa parte. Vou abrir aqui o 3D. Bem, aqui no 3D já podemos perceber que algumas peças estão desconectadas, como por exemplo, a bacia sanitária está desconectada aqui. Ela tem que vir com essa saída aqui e conectar nesse ramal aqui. Outra coisa que não está condizente aqui é esse ralo. Perceba que ele está um nível bem abaixo do nível do banheiro. Então como é que ele vai ter esse fluxo aqui? É algo que não tem como acontecer. Essa caixa sifonada aqui, ela tem uma saída de 75 e ele colocou aqui o tubo de 50 entrando nessa saída. Dá para fazer isso? Dá, só que você tem que ter uma redução cêntrica aqui, né, para a gente ter essa saída. E novamente a falta de ramal de ventilação aqui no banheiro. É primordial que você tenha essa ventilação para não voltar a questão dos maus odores aqui para os usuários da edificação. Além disso, né, se atentar aí às distâncias máximas da saída do ramal de ventilação conforme as tabelas da NBR. Aqui na parte de água fria também percebi aqui olhando no 3D que ele utilizou tubos de PPR, né, para fazer essas ligações, mas aí eu não vou entrar nesse mérito porque pode ter sido uma exigência do cliente. Outra vez aqui olhando em planta a parte dos banheiros, perceba alguns trechos não estão com a inclinação correta, né? Por exemplo, aqui não está praticamente com inclinação, quando teria que ser uma inclinação de 2%. Elementos aqui, conexões que não estão conectadas aqui, ó. Quando eu vou apertando o Tab e seleciono, não estão conectadas. Obviamente que isso não vai para o projeto, para a prancha, né? Não vai dar para quem está executando analisar com o Tab se isso está conectado ou não, mas o correto, o legal é que esteja tudo conforme, já que o BIM, o Revit, ele nos oferece essa possibilidade de analisar melhor, né? Mais detalhadamente. Vendo aqui em planta, percebi que ele até puxou o ramal de ventilação. No entanto, isso aqui está errado, porque ele teria que ser feito aqui na conexão entre o ramal principal e o secundário aqui, que seria da caixa sifonada. Esse tubo ele teria que estar saindo aqui. Ainda olhando aqui, analisando essa parte do banheiro, percebo que ele tem uma parede hidráulica, que são dos dois banheiros. O interessante seria que essa parede ela fosse um pouco mais espessa, né? Para que a gente tenha essas tubulações aí passantes sem nenhum problema. Percebi aqui que está com 13 centímetros, então isso é um ponto a ser melhorado. Na parte de água fria, faltam registros em ambientes como cozinha, lavanderia. É interessante a gente ter um registro nessa parte de águas para cada ambiente, porque se você tem um problema em determinado ambiente, você fecha o registro e pode fazer a manutenção sem ter que desligar toda a rede de água fria da casa. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí, uma análise mais breve, né? Não muito técnica acerca desse projeto. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que é que você achou.
Obviamente que foi uma análise mais rápida, eu ainda vou fazer todo o relatório, ainda vou entrar em reunião com o cliente para apresentar esses pontos para ele. E se você também tem interesse em fazer essa consultoria, em marcar uma call, né, para a gente poder conversar, entre em contato com a gente, que a gente também presta esse tipo de serviço. Já deixa seu like e te vejo no próximo vídeo.